Kuma é gigante, maior do que seu sangue bucaneiro geneticamente permitiria, maior que seus 6 metros e 89 centímetros medem, maior que a perseguição do governo, maior que os grilhões que o prenderam, maior que a dor do seu país, maior que a dor de todo mundo, maior que a solidão deixada por Ginny, maior que a revanche doentia em Bonnie, maior que a perda da sua humanidade, maior que a perda da sua vida. Kuma é maior que tudo, menos uma coisa: o seu amor pela sua filha. O flashback de Kuma não o transforma, simplesmente revela para o público um dos maiores personagens da obra, o verdadeiro emissário da lenda de Nika, que conseguiu tornar sua profecia real pelas suas próprias patinhas. É completamente insano de pensar, mas se Kuma não tivesse acreditado que Luffy poderia ser Nika, Luffy talvez nunca teria despertado seus poderes e feito trovejar novamente pelo mundo os tambores da libertação. E a beleza delicada da escrita do Oda é que se Luffy não fosse Nika, ele nunca teria chamado a atenção de Kuma como chamou. É quase como se tudo já tivesse escrito. Como as cartas de Kuma, literalmente escritas por dias e dias, tentando alcançar o coração de sua filhinha, mandar uma mensagem de acalento de longe, tentando participar de sua vida de qualquer maneira que fosse necessário, enquanto aos poucos trocava sua própria vida pela dela. Estava escrito que um dia Bonnie finalmente entenderia por que foi abandonada por seu pai. Porque alguém que amava tanto, que fazia tudo por ela, que era seu melhor amigo, simplesmente desapareceria sem dar notícias. Cada momento desse flashback foi acompanhado por Bonnie. Cada parte da vida de seu pai exposta, cada lágrima, cada luta, cada letra escrita em suas cartas. E mesmo já sabendo de tudo, nos últimos momentos de vida do gigantesco Kuma, nas últimas cenas de sua memória, ele só conseguia pensar em sua filha. No fim, ele deu mais que parabéns para ela. Mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo. No fim, Kuma foi seu pai, o melhor pai que poderia ser, o único pai que poderia ser. Ironicamente, no capítulo 1102, nos mesmos painéis em que vemos o momento exato em que a sua vida se esvai em um suspiro, nós também vemos o nascimento de um dos maiores personagens da história da maior obra de ficção de todas. Alguém que foi conhecido como escravo, rei, tirano, revolucionário, pirata, Shichibukai, arma humana, escravo de novo. Tantos adjetivos, muitos verdadeiros, poucos adequados. Se pudéssemos falar deste homem com justiça, certamente estaríamos falando da vida de Bartolomeu Kuma, o maior pai de todos. Fala galera, eu sou o Derek e esse capítulo foi muito insano. Tem muita profundidade, várias nuances, vários detalhes e é o tipo de capítulo que muda completamente a nossa perspectiva de diversos eventos absurdamente importantes. Kuma ainda tá vivo, Bonnie agora tem todas as qualificações para entrar no bando. Jay Garcia merece tudo de ruim? Merece. Vem que vamos falar de tudo muito detalhadamente nesse review. Deixa o like, se inscreve. Enquanto passa a vinheta, Balancito chama. Capítulo 1102. A vida de Kuma. Liderados pela sua capitã de 10 anos de idade, os piratas da Bonnie partem para cima de mais uma cidade indefesa, em busca, na verdade, claro, de encontrar o seu pai. Acabei de perceber que a Bonnie basicamente estava vivendo um enredo de Hunter x Hunter na vida dela, né? A diferença é que o pai dela era um cara bacana. Detalhe também que ela tá com uma reputação infame com a marinha. Aparentemente, a última cidade que atacaram estava cheia de velhinhos e crianças. Nos quadros mais à frente, a gente vê que nas regras de aço da pirataria da Bonnie, eles são uns cruéis, uns vagabundos, bandidos da pirataria. Eles pilham e roubam de qualquer pessoa, contanto que ela seja do mal. E também não ajudam ninguém, a não ser quem tá precisando de ajuda. Realmente, né, uns canalhas esses piratas da Bonnie, extremamente maldosos. Bom, essa parte deixa claro que isso é um reflexo de como a marinha também sempre está recebendo e espalhando rumores sobre os piratas que só os retratam como mais violentos e mais perigosos do que eles realmente são.
Afinal, a essa altura o Kuma é considerado um tirano por grande parte da população. Isso é parte do controle de narrativa e censura do governo mundial. Felizmente, a essa altura a Bonnie já era nível Yonkou, não, brincadeira, mas ela já era forte o suficiente para amassar marinheiro, provavelmente por volta aí do nível de poder do Luffy no início do mangá. Pra quem não lembra, o Kuma não pode ver a Bonnie pelo acordo que fez com Saturno no capítulo 1100. É até irônico, porque enquanto ela tá sozinha por aí pirateando, ela tá relativamente segura, por só ter que lidar com os marinheiros aleatórios e outros inimigos mais fracos. Mas a partir do momento que ela encontrasse o Kuma, o governo mundial provavelmente mandaria os almirantes para capturarem ela e a mandarem como escrava para Mariju. Essa é a ameaça do Jay Garcia. O que acaba até espelhando o que vai acontecer com o Kuma no pós-time skip, como vimos no capítulo 908, que inclusive é um capítulo muito forte e sombrio para reler depois desse flashback. Olha isso. O reencontro entre Bonnie e Kuma, o fim dessa história romântica da jornada da filha indo atrás do pai para descobrir o que aconteceu com ele, acaba com ela se deparando com o pai acorrentado, açoitado, destruído e humilhado, como um escravo frio e robótico e sem nenhum tipo de explicação ou motivação para isso. É extremamente brutal. Na época que o capítulo saiu, a gente não tinha a dimensão do quão grande e intenso foi aquele evento. A gente não sabia nem que a Bonnie era uma criança. Cara, isso é uma criança de 12 anos de idade. Bom, agora a gente tem noção. E isso é um sentimento que se repete várias vezes no capítulo 1102. A maestria do Oda em conectar eventos passados e futuros em uma sinfonia perfeita de notas, memórias e sentimentos é algo extremamente raro. Basicamente Oda gênio. Bom, Kuma mete o pé com a sua fruta roubada e os piratas da Bonnie continuam a sua jornada. E olha, se não vai acontecer tão cedo esse reencontro, não custa nada procurar por Nika nesse meio tempo, né? Reparem como cada frase tem um peso duplo, triplo nesse capítulo. Olha aí, ela conseguiu encontrar Nika, e parte disso só aconteceu porque ela estava indo atrás do pai dela e também indo atrás do próprio Nika. Justamente pela Bonnie estar em Sabaody, Kuma também estava lá, e com então Shichibukai lá, ele poderia presenciar, testemunhar as atitudes do Luffy, o que o inspiraria a tomar uma atitude que mudaria o mundo para sempre e faria possível que Luffy tornasse real a lenda que Kuma carregava em sua bíblia por toda a sua vida, a lenda de Nika. O corte nada sutil pro Luffy é lindo, porque com 30 milhões de berry depois de ter derrotado o Arlong, o pirata do chapéu de palha entra na categoria futebolística de jovem promissor. Dois lados da mesma moeda, vemos Sabo e Ace comunicando ali algo relativo à recompensa do Luffy. Só que é bacana como o contraste da reação deles também constrói e agrega a história. Não sei se vocês lembram, mas nessa altura o Sabo tá com amnésia e simplesmente não faz ideia de quem é esse doidão de chapéu de palha. É legal também ver o Dragon assistindo o progresso do filho, algo que se entrelaça ao capítulo 100, quando ele salva o Luffy do futuro Yonkou Bug, que até hoje é o vilão que ficou mais perto de matar o protagonista. Eu digo isso só porque o Kaido literalmente matou ele, né? Então assim, fiz direito, é importante se atentar à tecnicalidade do texto. A alegria e orgulho do Ace é muito boa. Nessa época ele ainda não tinha partido pra Alabasta, que é onde ele encontra o irmãozinho pela primeira vez na sua jornada pirata. Bacana como é recorrente e consistente a constante lembrança do Kuma ao Dragon, sempre que o Luffy aparece em cena. Ele também menciona o líder dos revolucionários durante o capítulo 485, então vamos confiar, né? O Oda sempre teve cozinhando. Outro detalhe muito lindo também é o batom da Bonnie. Me diz se você reparou nisso. A Bonnie faz a silhueta da boca diferente, né? Ela faz só um pontinho embaixo e em cima. Agora, por quê? Bem, como a Jeanne não pôde criar ela, não existia uma figura materna que pudesse ensinar ela a se maquiar e passar um batom, fora as idosas que o Kuma curava na igreja enquanto ela crescia. E o formato desse batom é justamente o formato conhecido no Japão por ser aplicado por mulheres mais velhas. Então é uma representação de quem criou e ensinou as coisas para Bonnie, como a própria rainha Connie. Algo que sempre teve escancarado na nossa cara, mas que é praticamente impossível de descobrir sem todo o contexto do flashback. Já a explicação do icônico piercing é muito bacana também. Muita gente teorizou que era para esconder uma cicatriz ou algo assim, mas acabou que era só um estilão para ficar mais facilmente reconhecível, justamente onde Bonnie carregava a sua joia. Já em Egghead, é assustador ver a linha de produção dos pacifistas frente a frente com o Kuma ainda em consciência. Certamente a essa altura ele já tinha uma noção do quão caro era o preço que pagou, mas mesmo assim, como a própria memória dele revela no fim do capítulo, ele nunca olhou para trás e nunca deixou de ser grato.
Esse diálogo marca na cronologia da história a repercussão dos eventos de Enies Lobby, quando o Sogeking queima a bandeira do governo sob as ordens do Luffy. E é justamente essa revolta contra o governo, aliado aos poderes de borracha que fazem com que Kuma conecte Luffy a Nika. Em seguida, revivemos eventos de Thriller Bark, mais em específico do capítulo 485. A bolha de pensamento interno do Kuma hypa demais o Zoro, né? E hypa também o próprio Kuma. Algo que desmaiaria ele praticamente matou o Zoro. E a partir daí também podemos ter uma referência de nível de poder. Mas ao mesmo tempo, é insano imaginar que o espadachim tancaria uma habilidade tão destrutiva. Eu acredito que esse foi o momento que preparou Zoro para superar o ataque combinado de Big Mom e Kaido em um ano. Para mim, existe uma progressão clara entre os dois eventos. Um poder muito acima do que ele conseguiria parar normalmente, no nível esperado dele para essa altura, mas que ele consegue superar, porque é o Zorão, né? Tem que respeitar. E falando um pouco de narrativa, é importante deixar claro que reprisar esses eventos não é simplesmente olhar de um novo ponto de vista. O Oda aqui, muito inteligentemente, está construindo a justificativa para as atitudes do Kuma em Sabaody. Ele está explicando tintim por tintim, completamente amarrado, embasado e bem feito, o porquê Kuma tomou as atitudes que tomou, quando e até como. Então, se ele esteve disposto a arriscar tanto para preservar o futuro do Chapéu de Palha, certamente dá para acompanhar os eventos que fizeram que ele chegasse lá. Isso simplesmente é boa prática na escrita. O cara manda muito. Depois do 485, pulamos para o capítulo 498, onde vemos a introdução de Jewelry Bonnie pela primeira vez. Uma criança de 10 anos, que também é supernova com uma recompensa de 140 milhões de berries. Inclusive, como curiosidade, esse capítulo foi publicado em 2008, então basicamente fazem 15 anos da introdução da personagem. Cara, eu tinha 12, eu tinha a idade da Bonnie pós-time skip. Hoje a gente finalmente compreende toda a história dela para chegar até aqui, em 2023. Absolute Cinema. Eu tenho que falar que nem um pau no cu, Alan. Absolute Cinema. Não, né? Absolute Cinema, pô. Kuma vai até Sabaody para ver o rosto da sua filha por uma última vez. Mas essa despedida rapidamente tomou dos contornos, quando Luffy dá um socão na cara do otário do San Carlos. A comoção chama a atenção do Shichibukai, que fica em choque, né, com a coragem e a ousadia desse ato. Essa reflexão interna é linda, porque até o fato dele ter defendido um tritão o Kuma repara. E como alguém que passou parte da infância como um escravo, certamente ele tem uma visão muito mais intensa desse acontecimento. Ali, Kuma não viu só Luffy socando o San Carlos. Talvez pela primeira vez ele tenha visto a lenda que seu pai contava enquanto eles estavam presos em uma cela, amarrados por correntes e grilhões, se tornando verdade. É como se Nika tivesse libertado todos os escravos no dia do incidente de God Valley. Mas no caso, Luffy estava simplesmente defendendo um amigo, não pensando nas implicações de Hachi ser um tritão porque ele sofre preconceito e a hierarquia dos nobres celestiais nos mecanismos de opressão do governo mundial, não. Na pureza de sua atitude, Luffy despertou um olhar e um sentimento em Kuma que deve ser inexplicável. Nos é revelado também que por centenas e centenas de anos ninguém foi tão ousado. A traição de Luffy perante o governo mundial é o primeiro passo para que Kuma mude a história de One Piece para sempre. Bonnie e Luffy são o presente do bucaneiro para o mundo. Sua marca silenciosa na história, sua carta de amor, luta e justiça para o universo. É tão lindo ver a empatia e carinho que Kuma tem pelas lágrimas de Luffy naquele momento. Um momento que é icônico por ser a primeira vez que vemos nosso protagonista realmente destroçado, fraco, impotente. Mas para que um dia Nika salve o dia, hoje Kuma precisa salvar Nika. E é isso que ele faz. O terço final do capítulo é extremamente emotivo e extremamente cruel. No centro disso tudo, o papel conflituoso de Vegapunk. Entre o papel de anjo e carrasco, ele tem que equilibrar a cura da Bonnie com o assassinato de Bartolomeu Kuma, enquanto prepara uma frota científica capaz de destruir nações em segundos, entregando isso na mão dos seus próprios captores, que, se não deu para reparar, são pessoas claramente terríveis. J. Garcia Saturno obriga Vegapunk a instalar um dispositivo de autodestruição no ciborgue, uma mera garantia que impediria qualquer malandragem do cientista e do revolucionário para o futuro. O que, do ponto de vista do governo mundial, faz pleno sentido. Realmente, o J. Garcia ganha o prêmio de funcionário do mês e, ao mesmo tempo, mostra novamente como é um avatar de tudo que há de errado e ruim no mundo de One Piece. O doutor ainda tenta argumentar para que pudesse colocar um interruptor que ativasse e desligasse a personalidade do Kuma, talvez algo parecido com o Soldado Invernal dos quadrinhos da Marvel. No entanto... Tá, vamos teorizar um pouquinho agora. Muita gente acha que de fato Kuma está voando em direção de Egghead e o encontro com Bonnie vai ativar esse dispositivo que de fato Vegapunk deve ter instalado. No entanto,
como o trato sugerido pelo doutor, ele também poderia ter instalado o sistema de autodestruição, que poderia ser ativado pelo J. Garcia Saturno. Como o ancião disse no capítulo, ele também é um cientista capaz e poderia revisar o projeto para ter certeza que essa contramedida foi de fato adicionada. O que nos resta é um cenário terrível. Ou Kuma já morreu e ele vai ser um robô com um sistema de autodestruição instalado, ou então ele ainda vai ter um resquício de alma e vida nele, que ao ser ativado para salvar sua filha, vai acabar resultando no sacrifício final, já que seu oponente literalmente tem a chave para a sua destruição. A super audição do Kuma justifica a inclusão desse diálogo nas suas memórias de maneira muito elegante, e também chama atenção para o fato que, a essa altura, o Kuma deve ser forte pra cacete, extremamente roubado, com os poderes da fruta e os melhoramentos cibernéticos do Vegapunk Prime. Sem brincadeira, se ele estiver lutando a sério, pra mim, nesse momento do mangá, ele é nível 1º comandante de Yonkou pra cima. Eu diria que pelo menos nível almirante, na verdade. Se quiserem discutir comigo o nível de poderzinho, vem aqui nos comentários, porque eu tô muito confiante nessa opinião. Em sua conversa final com o doutor, fica marcado o ponto na história dias antes de Marineford, exatamente como o Doflamingo falou para Ivankov e Luffy perante o então completamente robotizado Kuma durante o encontro do grupo na Guerra dos Melhores. Também super bem explicado, entendemos por que Kuma protegeu Thousand Sunny por 2 anos até a chegada de Frank. Até o fim, ele depositou suas fichas em Luffy e sua tripulação, e o seu plano só se completaria se eles de fato voltassem à embarcação depois de todo esse tempo treinando. É muito fascinante ver alguém que teve contato direto com a mitologia de Nika falando sobre esse desejo de ver um herói tomar esse manto. E o mais curioso é que o Kuma não sabe que na verdade ele está criando essa exata pessoa. De certa maneira, ele tornou o mito, a lenda de Nika, real. Se o país Wano foi salvo por um herói que lutava conforme o Batuque da Liberdade, o mesmo ritmo que ele ensinou para Bonnie, foi porque naquele fatídico dia em Sabaody, Kuma mandou sua tripulação para cada lugar que ele visitou durante a sua jornada em busca da cura da sua filha. Kuma ouviu desde criança que um dia Nika viria salvá-lo, mas no fim, o seu pai estava criando o homem que um dia salvaria Nika. Em seus segundos finais, Kuma cria mais uma cópia de suas memórias, enquanto Vegapunk instala ela no dispositivo que permite que ele olhe sem que elas desapareçam. Afinal, se você tocar, elas estouram que nem uma bolha. Ele casualmente se pergunta quantas pessoas ele machucou e incomodou durante sua vida, depois de refletir sobre ela. O que é algo que eu sempre falo. Pessoas malvadas, egoístas, narcisistas, elas não se perguntam se incomodaram, se foram grossas, se só se importaram com elas ou se mereceriam menos. Nunca. Mas até o fim, Kuma se preocupa acima de tudo com os outros, com quem ele poderia machucar, quem ele poderia magoar, que injustiça ele pode ter cometido. Isso é uma virtude de alguém bom, que vive não só por si, mas por todos aqueles ao seu redor que partilham do mesmo ar, da mesma terra e da mesma humanidade. A partir disso, uma sequência de quadros que me destrói completamente. No momento de seu nascimento e o sorriso inicial de seus pais, vemos Kuma correndo, sempre correndo. Correndo para libertar os escravos em God Valley, lembrando de Ivankov e Jeanne. Correndo para ajudar os cidadãos de Sorbet, lembrando de Dragon e seus amigos da igreja. Lembrando de Jeanne, e então correndo atrás dela, correndo atrás do amor de sua vida, que foi sequestrada, morreu. Deixou o segundo amor de sua vida para trás, a sua filhinha Bonnie. Mas ele não para de correr. Agora, correndo atrás de ajuda, de uma cura, de um fim para o sofrimento, até que ele vê o Vegapunk. Alguém capaz de salvar sua filha. Alguém que daria paz para ele correr sozinho até o horizonte e nunca mais olhar para trás. A simbologia da corrida é muito forte, mas a vida de Kuma não foi uma mera correria heróica atrás de curar todos os problemas do mundo. A vida de Kuma foi uma grande dança, um grande batuque, porque não importa o quão sombrias as coisas ficassem, o quão cruel e injusto o destino fosse, o quão doloroso cada dia se tornasse, em algum lugar existia um guerreiro lendário, cuja história era passada de geração em geração entre os bucaneiros. Alguém que um dia o levaria para o oceano, livre sob o sol. Nika é seu nome, e ele está sempre sorrindo. Também colocando um sorriso no rosto das pessoas, enquanto dança com o ritmo dos tambores da liberdade. Em seus pensamentos mais íntimos, gratidão por poder curar sua filha. Em sua corrida final, sol e paz. Vegapunk declara seu amor por seu amigo, completamente estilhaçado, destruído por ter que puxar a alavanca, que ele, o homem mais inteligente do mundo, sabe melhor que ninguém que vai apagar aquela linda luz do planeta.
A essa altura o doutor sabia exatamente tudo que Kuma passou, e com razão o descreve como um grande herói, não só para Bonnie, mas para cada pessoa que ele encontrou. Oda nos dá um refresco. Vegapunk expressou os sentimentos de todas as pessoas que estão lendo o capítulo de maneira linda e verdadeira. Mas Kuma quer falar uma última coisa. Mas enquanto ele puxa a alavanca, Vegapunk já sabe exatamente o que é. Kuma não pode expressar o quão grato está pelo amigo ter salvo a vida de sua filha, mas mesmo assim ele quer um favor final. Depois de vermos a reação solene de todos os cientistas presentes e também Sentomaru, a solidão absoluta de Vegapunk, completamente imerso nas próprias lágrimas, de joelhos, suplicando por misericórdia da dor que ele certamente sente responsável por ter causado, nós lentamente vemos a vida deixar o corpo de Kuma. Seus olhos, a janela da alma, se fecham por uma última vez. Sozinha, ajoelhada aos prantos, sua filha ouve pela primeira e última vez. Feliz aniversário de 10 anos. A construção dos quadros na última página é sublime. O suspense da frase, que se constrói aos poucos em cada balão, com cada nova palavra, cada nova informação, parece um dilúvio de emoção ao ser posta contra o grito de dor, luto, melancolia, alegria e saudades da Bonnie. Lágrimas constantes que para mim pareciam um espelho quando eu terminei de ler o capítulo pela primeira vez, porque certamente esse é um dos flashbacks mais tristes e lindos de toda a história. E essa é a sua beleza final. Ele te conquista não simplesmente pela tristeza, mas com certeza por o quão lindo e cheio de amor é. As atitudes altruístas de Kuma se tornam um sonho em um mundo tantas vezes cruel e injusto. E justamente por ser tão parecido com o nosso, as injustiças no mundo de One Piece só acentuam o quão fantástico e incrível é a construção de Kuma. É difícil dizer isso depois de 1102 capítulos da maior obra de ficção da história, mas talvez o Oda nunca tenha escrito tão bem. Com um break na semana que vem e também no meu coração, nós deixamos para trás esse capítulo com um feliz aniversário para Bonnie e um feliz Natal para nós. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo, deixa um like, se inscrevem. Alan, muito obrigado por ter editado. Gente, Feliz Natal para todo mundo, espero que vocês tenham boas festas, um bom ano. Vamos estar de volta semana que vem, confia. Vamos estar junto, não sei se vai ter live, mas enfim, fiquem ligados. E esse foi o review do capítulo 1102, para mim um capítulo que é o pico, o ápice narrativo de One Piece, uma perfeição numa história que é construída há 25, 26, 27, 28, quantos anos vão ser? Todos eu espero, porque quando viram me perguntam, ué, mas tem tanta história assim pra falar? Vale a pena? Faz sentido? Ou é só enrolação? A vontade é pegar esse capítulo e falar, cara, isso aqui é enrolação? Se isso aqui for enrolação, pode me tacar no manicômio, pô. Eu tô sendo muito bem enrolado. Pode me enrolar na camisa de força também. Eu estou enrolado. Oda, você me enrolou. Mas eu sei que essas lágrimas aqui, na verdade, não são nada de enrolação. São a verdade pura e genuína que emociona as pessoas ao redor do mundo inteiro, porque é uma mensagem global, universal, que atravessa culturas, barreiras, linguagem, e isso que é tão lindo em One Piece. É um pedaço, pô, é todo mundo junto. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu, Leozito, e aprendi. Deus! Não podia faltar o pó de palha secreto. Galera, na moral, chorei pacas nesse capítulo. Que história boa. Bonnie Mugiwara. Vamos fechar com Bonnie Mugiwara. Fazer campanha hashtag Bonnie Mugiwara. Tamo com várias ideias para o ano que vem pro canal. Vai bombar. One Piece vem quente. Vai ter review de tudo quanto é coisa. Vai ter remake. Vai ter live action. Vai ter muita coisa boa para acontecer. One Piece nunca foi tão bom. E vocês aqui com a gente tornam melhor ainda. Então, cara, do fundo do meu coração, muito, muito obrigado por verem qualquer coisa. Cada vídeo, cada história, cada comentário, qualquer coisa, pra mim é uma gratidão absoluta. Então, é isso, galera. Valeu, valeu. Pode parecer criatura. Valeu, valeu, Lanzito. Você é 10.